Meus amigos, eu já vi gente muito burra nessa vida. Agora que nem o ministro do STF, Xandão, eu nunca vi. Esse cara é um jumento completo, porque não é possível que ele ache que uma decisão como essa vai ser boa pra ele, vai ser boa pro amigão dele, o Lula. Veja só, ontem o cabeça de ovo tomou uma decisão proibindo Flávio Bolsonaro de ver o pai Jair Bolsonaro por 90 dias. Realmente, aonde que na cabeça de ovo dele ele pensou que isso ia ser uma coisa boa? Que ia ajudar, não, vai ajudar o meu amigo Lula, né? Vou ferrar os bolsonaristas. Não, você está proibindo um pai de ver um filho. Fica ainda mais clara a perseguição que ele faz contra a direita. Xandão, isso daí só vai dar voto pro Flávio Bolsonaro, né? Inclusive, eu até tava dizendo no começo dessa semana, né? Que a semana começou muito boa pro Flávio, né? Começou com ótimos resultados de pesquisas, inclusive até saiu uma hoje excelente, que daqui a pouco eu vou falar pra vocês em um outro vídeo. Teve a pesquisa de ontem da BTG Nexus, que já mostrou o Flávio lá em empate técnico com o Jair Bolsonaro não, né? Com o Lula no segundo turno. Teve os trackings lá de final de semana que já mostraram ali o Flávio numericamente à frente do Lula e alguns trackings ali de segundo turno. E aí ontem o cabeça de ovo me vem e me entrega um banquete na mão do Flávio, falando: toma, Flávio, toma mais esse presente pra você, queridão. Eu queria te lascar, eu queria botar no seu toba, mas no final das contas eu tô te ajudando, né? Porque a decisão do cabeça de ovo impede o Flávio de ver o pai. Imagina só o Flávio chegar na campanha eleitoral e falar pros eleitores: olha lá, o STF tá me proibindo de ver o meu pai, né? Se o Flávio quiser fazer uma carinha de choro, né? Uma carinha de triste, quiser fazer um storytelling ali, nossa, eu adoraria estar com meu pai adoraria estar me ajudando, mas ele foi proibido por essa cabeça de peru dos infernos aqui, né? Enfim, meus amigos, vamos ver aqui a coluna da Manuela Alcântara do Metrópolis, né, que traz mais detalhes a respeito disso, né? Eu vou deixar o link da matéria aqui, caso você queira ver na íntegra, né? Eu vou trazer os pontos mais importantes aqui pra gente debater, né? Esse absurdo, né? Realmente o cabeça de ovo querendo proibir o pai de ficar vendo seus filhos. Já tinha proibido o Jair Bolsonaro de ver o Eduardo, né? Já não pode falar com o Eduardo, né? Nem ver. Porque ver, o Eduardo já tá nos Estados Unidos e já não conseguia ver. Mas não pode falar, não pode ligar, não pode mandar mensagem, não pode fazer uma chamada de vídeo com o filho. Agora, com o Flávio, é a mesma coisa. Vai ficar 90 dias sem poder visitar o pai. Ou seja, até o dia 11 de outubro, né, um pouco depois ali do final do primeiro turno, Flávio não pode ver Jair Bolsonaro. Isso significa que agora o Flávio não vai poder mesmo, né? Antes do primeiro turno, chegar nem perto do pai. Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por 27 anos, né? Pelo golpe lá, o golpe de Estado que não teve armas, né? Primeiro golpe de Estado da história da humanidade, que você não tem forças armadas, não tem exército, não tem marinha, não tem aeronáutica, não tinha ninguém armado no dia, não, mas foi golpe de Estado que aconteceu no 8 de janeiro, né? Eles criaram esse crime lá por causa daquele evento, né? Se quer condenar o pessoal por vandalismo, depredação do patrimônio público, ok, foi o que aconteceu naquele dia 8 de janeiro. Vandalismo e depredação do patrimônio público. Todo mundo ali que participou ali, que quebrou coisa, tinha que ser condenado por aquilo. Agora, condenar toda essa galera por golpe de Estado, aí realmente é forçar demais com a nossa inteligência, né? Então, de acordo aqui com a Manuela Alcântara, Flávio ainda vai poder visitar o pai ali antes do segundo turno, né? Entre o primeiro e o segundo turno, acaba essa medida esdrúxula aí do cabeça de ovo e o Flávio vai poder visitar o pai lá um pouco antes ali das eleições de segundo turno, tá? Na decisão dessa terça-feira, o cabeça de ovo lembrou que ao conceder prisão domiciliar temporária para o Bolsonaro, ele determinou, entre outras medidas, a proibição do uso de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros, que é o que ele disse que aconteceu aqui, né? Que o Bolsonaro usou redes sociais por intermédio de terceiros. No caso do Flávio Bolsonaro, que usou as redes sociais dele para divulgar a carta lá do Jair Bolsonaro, tá? E além disso também, né, não satisfeito esse cabeça de piroca em querer
proibir o Flávio de visitar o pai, ficar 90 dias sem ver o pai, ele ainda obrigou aqui a defesa do Bolsonaro, no prazo de 48 horas, a explicar se o Bolsonaro tinha ciência que essa carta ia ser postada nas redes sociais. Porque se a defesa do Bolsonaro disser que tinha ciência, é bem provável que ainda essa semana o cabeça de ovo mande o Bolsonaro lá pra Papudinha. Vocês estão achando que é pouco, né? Que desgraça pouco é bobagem, né? Que já tá no ápice aí da maldade, né? O que o Xandão tá fazendo? Não. Aguardem mais 48 horas, né? Como diziam antes, né? Deem um prazo de 48 horas aí pro cabeça de ovo que a coisa ainda pode piorar, né? A burrice dele ainda pode fazer ele trancafiar o Bolsonaro de volta na Papudinha. E aí, meu amigo, ele vai fazer exatamente o que ele não quer. Entregar as eleições de bandeja na mão do Flávio Bolsonaro, porque vai ficar escancarada a perseguição, né? O povo brasileiro vai olhar e falar, não, mas o cara prendeu o Bolsonaro por causa que o Bolsonaro fez uma carta. Por causa de uma carta, ele vai botar o Bolsonaro na cadeia. Por causa de uma cartinha, ele vai proibir um pai de ver o filho por 90 dias. Pois é, meus amigos. Esse é o nível de justiça que temos hoje no Brasil, né? Hoje é nesse nível que tá o negócio, né? Então, assim, na decisão, Moraes diz que Flávio Bolsonaro usou o direito de visitar o Jair Bolsonaro para obter uma carta escrita por ele com a exclusiva finalidade de divulgá-la nas redes sociais. Não há dúvidas, portanto, que a conduta irregular de Flávio Bolsonaro desrespeitou expressa vedação judicial e configurou ostensivo desvio de finalidade no exercício de seu direito de visita, permitindo a sua imediata suspeição, disse o cabeça de ovo lá no decreto dele. Xandão destaca ainda que Flávio é reincidente na sua conduta desrespeitosa às decisões judiciais, pois no dia 3 de agosto de 2025, junto com seu pai Jair Bolsonaro, desrespeitaram a mesma medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários políticos, diz o cabeça de ovo na decisão. Não pode, né? Não pode gerar nada aqui que seja político, né? Que possa ajudar a direita politicamente. Não podemos deixar o Bolsonaro interferir nas eleições, né? Porque se o Bolsonaro interferir, o Lula perde, né? O Flávio ganha, o bolsonarismo volta ao poder. Esse é o crime. Esse é o crime aqui que o cabeça de ovo quer condenar. Né? Não pode ter Bolsonaro participando diretamente ou indiretamente das eleições, porque eles sabem, né, que se o capitão aparecer aí de alguma maneira, dá ruim pro Lula, né? Prejudica a reeleição do amigão deles, o Lula, né? Então tá aí, meus amigos, essa decisão safada, mequetrefe, sacana do cabeça de ovo, proibindo um filho de ver o pai, proibindo Flávio Bolsonaro de estar com o pai, Jair Bolsonaro, por 90 dias. Parabéns, Xandão, você ganhou o prêmio Gênio de Ouro, você ajudou Flávio Bolsonaro nisso. O Flávio vai disparar nas próximas pesquisas e você é o culpado. Parabéns, obrigado, né? Você aí dando uma de inimigo do Lula, né? Você querendo ser amigão do Lula, você deu uma de inimigo dele. Você ferrou o Lula e ajudou o Flávio Bolsonaro, que agora, né, se for esperto, vai usar isso daqui para se vitimizar, vai usar isso a seu favor, para mostrar que tá tendo uma perseguição do judiciário contra a candidatura dele, contra o pai dele, e isso, se o Flávio usar bem, vai fazer ele disparar nas pesquisas. Parabéns, Xandão. Prêmio Medalha de Ouro da Genialidade vai para você, tá? Mas eu quero saber sua opinião aí nos comentários, né? O que você achou dessa decisão, né, completamente acéfala do cabeça de ovo, né? Curiosamente, o cara tem um apelido de cabeça de ovo e parece que, né, meu, cadê? O que tem dentro dessa cabeça de ovo aí? Porque não é possível. Uma pessoa esperta jamais tomaria uma decisão dessa, né? Você tá dando praticamente o ouro na mão do seu inimigo, né? Mas foi isso que ele fez, né? Quero saber sua opinião aí nos comentários, né? O que você acha, né? Se você concorda com a minha análise ou se você discorda que não, o Xandão tá certo, né? Que não, isso aí vai ferrar o Flávio Bolsonaro, vai ferrar ali, né? As articulações políticas, ele não vai mais poder se comunicar com o Jair Bolsonaro. Isso daqui vai ser realmente um problemaço pra direita, né? Você não tá vendo nada direito, o Xandão é que tá certo, ele que tem uma inteligência muito acima da média e você não consegue acompanhar essa genialidade do Xandão, enfim. Diz aí nos comentários qual é a sua opinião, qual é a sua percepção em relação a isso. Se você acha que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas,
clica no botão de compartilhar e manda esse conteúdo aí pros teus amigos, pros teus conhecidos, para todo mundo que você sente que pode se beneficiar e entender aí essa decisão do Xandão Cabeça de Ovo, que simplesmente numa canetada proibiu Flávio Bolsonaro de ver o pai por 90 dias. O pai doente, o pai em prisão domiciliar, não. Você vai ficar 3 meses sem ver teu pai. Simples assim, deu uma canetada e tá proibido, né? Se você gostou desse conteúdo, né, ou pelo menos da maneira como ele foi apresentado, não esquece de deixar o seu like, deixar sua curtida e não esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo, lembrando que todo santo dia temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados, com tudo que vem acontecendo nos bastidores da política e da geopolítica do Brasil e do mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.